Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os partidos que apoiam o Governo querem criar uma comissão parlamentar para chamar a oposição ao debate sobre a reforma do Estado. PSD e CDS vão propor o lançamento de um grupo de trabalho numa altura em que a esquerda está cada vez mais distante das ideias que estão em cima da mesa. O Parlamento vive dias de um verdadeiro braço de ferro. PSD e CDS estão cada vez mais isolados no debate sobre a reforma do Estado, com a oposição a lançar críticas cada vez mais fortes. Para tentar chegar a um consenso mais alargado, os partidos de governo vão propor a criação de uma comissão parlamentar para discutir os cortes na despesa, uma forma de chamar a esquerda ao debate. Mas a verdade é que até o PS já pede eleições antecipadas, pois considera que este governo não tem legitimidade para avançar com os cortes pretendidos e anunciados no menu do FMI. Não acha que o Governo, ao apresentar com este relatório um outro programa de Governo, ou apresentá-lo nas costas dos portugueses, não acha que este Primeiro-Ministro voluntariamente se deveria submeter a um sufrágio eleitoral para ver se as pessoas queiram ou não aprovar estas medidas? Não têm mandato de ninguém para despedir 50 mil professores, não têm mandato de ninguém para criar mais desemprego, não têm mandato de ninguém para negar o acesso à saúde à população. Não têm, devem demitir-se e devemos ter eleições, sim. Perante este verdadeiro programa de terrorismo social, que não tem outro nome, que ontem foi divulgado, tenha aparecido o Sr. Secretário de Estado, Carlos Moedas, a dizer que é um estudo muito bem feito e que o Governo não pode garantir que não vá tomar nenhuma daquelas medidas. O que de facto demonstra que é o Governo o mandante deste tipo de programa apresentado pelo FMI. A comissão que os partidos da maioria vão propor seria presidida pelo Partido Socialista, numa altura em que está lançado o debate sobre os cortes no Estado. É o tema em análise neste Conselho Consultivo pelo comentador do ETV, Mário Caldeira Dias. Bom dia, Mário. Muito obrigada pela sua presença. Vamos começar aqui pelo pedido do Partido Socialista de eleições antecipadas. A minha pergunta é se o PS tem alguma alternativa política neste momento. Pois, em geral, os partidos estão todos a pedir eleições, fazem um pouco parte do papel deles, porque eles existem para conquistar o poder, pelo menos do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista real, a atitude do PC é compreensível, porque é aquilo que é e não há surpresa nenhuma. Em relação ao Bloco de Esquerda, eles sofreram um grande revés nas últimas eleições e querem qualquer oportunidade para provar que tem uma dimensão maior do que aquela que tem. Já e agora também tem a nova liderança. E tem a nova liderança e que deseja ser posta à prova em termos eleitorais. Já relativamente ao PS, há várias hipóteses explicativas, quer dizer, a mais normal de todas seria que o PS está à espera de algum desanuviamento em termos das condições que nos são impostas. Alguns sinais existem, o próprio Draghi veio dizer que a Europa começará a crescer no fim do ano e que há indicadores de estabilização financeira ao nível europeu. Apareceu o Presidente do Parlamento Europeu ontem, apareceu também o Juncker, que é o chefe do Eurogrupo, também a dizer no mesmo sentido. Portanto, podia haver algum desanuviamento que o PS podia naturalmente aproveitar. Mas se isso não acontecer, e nestas condições em que estamos, e se não houver uma perspectiva razoavelmente segura disso, aquilo que pode acontecer é que este pedido de eleições faz apenas parte do jogo político ou da aparência política, porque julgo que o pior que podia acontecer a qualquer partido da oposição era neste momento ir para o Governo, tanto mais que a probabilidade de estarem exatamente a fazer o mesmo que este Governo está, embora com algumas diferenças ideológicas e políticas naturalmente, mas o nosso problema é que as grandes fontes de poder e de orientações políticas que temos são externas. Qualquer que seja o partido interno, tem que cobrir as obrigações assumidas por partidos anteriores ou por governos anteriores. Portanto, qualquer partido político neste momento pode dizer estas coisas, mas no fundo não tem um anseio demasiado elevado para ir para o poder, ou pelo menos se o fizerem, não estão a ver corretamente os seus interesses de médio e longo prazo. Qual é o papel de António José Seguro neste momento? António José Seguro tem que dizer sempre está disponível e preparado para ser Primeiro-Ministro, que é o papel dele. Quer dizer, não pode dizer outra coisa, nem pode dizer o contrário. Mas para ele era melhor que não fosse agora Primeiro-Ministro e que fosse mais daqui a algum tempo, porque a probabilidade disso acontecer é elevada, não é? Mas também seria bom que as condições amadurecessem e certas tendências se consolidassem mais para que essa opção, do ponto de vista real, fosse tomada
enfim, com mais, pelo menos, ou pudesse ser tomada mais a sério do que é agora. Agora temos que entender isto, julgo, como uma parte daquilo que é o jogo político, e que são estas afirmações, sempre que têm que se fazer, mas que no fundo ninguém deseja. Agora, o que pode acontecer, isso sim, segundo aquela velha teoria, que nem sempre é verdadeira, que são os governos que se derrubam a si próprios, e não é a oposição que os derruba, e ontem, por exemplo, o professor Adriano Moreira veio fazer afirmações nesse sentido, é que neste momento não está provado que a coligação consiga aguentar os próximos 2 anos, não é? E não sendo assim, as eleições aconteceriam não porque a oposição disse estas coisas, mas aconteceriam simplesmente por cansaço da coligação e pela dificuldade crescente que podem ter em resolver os seus conflitos internos, não é? Porque todos eles, neste momento, devem estar com um mal-estar enorme, vão procurando disfarçar, vão procurando alternativas. Mas já quase não conseguem disfarçar. Mas todos eles percebem que este sistema e esta forma de conduzir a política e as condicionantes em que o fazem são extremamente penalizadoras para o seu futuro político, porque as pessoas, no fundo, acabarão por ir votar de acordo com o mal-estar e com a situação concreta. Costuma ser que os eleitores votam com as algibeiras. Isto não é verdade sempre, porque muitas vezes os eleitores percebem as coisas quando são bem explicadas e quando percebem que isso é para o interesse do país e que os sacrifícios são bem retribuídos. Mas, no fundo, o voto tem uma componente de decisão muito originária do mal-estar que as pessoas sentem em relação à sua vida e àquilo que se passa, não é? Muita gente não consegue perceber isto, acham que já fizeram os sacrifícios suficientes. Mas... Acha que o Governo tem explicado mal, não tem comunicado bem com os portugueses? Não, em alguns casos nem por isso. Em alguns casos, como se diz, tem mostrado mesmo alguma insensibilidade. E julgo que podemos até falar deste relatório e a forma como esta questão é posta. É uma forma relativamente simples. Como vimos, Portugal é já dos países com uma carga tributária mais elevada. Essa carga tributária revela já, daquilo que tem vindo também a ser dito há muito tempo, um cansaço fiscal enorme. Neste momento podemos assumir esta carga fiscal como confiscatória? Eu sei que confiscatória é sempre uma questão de grau, quer dizer, é sempre uma questão de grau e julgo que não existe nenhuma definição, nem técnica, nem jurídica, que diga qual é o nível a partir do qual é confiscatória. O que é verdade é que há um problema de orientação em termos de pagamento da dívida, que nos foi imposto pelos credores, isso tem que ser vindo de algum lado e vem dos impostos e vem ao nível a que tem que ser, não é? Portanto, o próprio Estado Social e tudo aquilo que o Estado tem que pagar só pode pagar de acordo com os recursos que tem. E o Estado vai buscar os seus recursos ou ao endividamento ou aos contribuintes. O endividamento é difícil. Como é que se explica que, desde que tomou posse, desde que ganhou eleições, o Governo tenha feito a consolidação em 80% do lado da receita? E só agora é que se lembrou dos cortes do lado da despesa? É sempre muito mais fácil fazer a consolidação do lado da receita, não é? Mais fácil e mais rápido, calculo. Mais fácil e mais rápido, é mais eficaz, é mais fácil, é mais rápido. Agora, o problema que se pôs muitas vezes não é a questão confiscatória, é a forma como os impostos são distribuídos e a forma como certos grupos são chamados a não participar. Porque o entendimento da percepção do sacrifício também vem muito pela forma como esse sacrifício não é só distribuído, é entendido como as pessoas entendem que ele é distribuído, não é? E nessa medida, portanto, e do ponto de vista fiscal, julgo que a questão do confiscatório pode-se pôr, mas é sempre uma questão de grau e é sempre uma análise qualitativa. O que é certo é que estamos a pagar esses impostos, temos que os pagar. Mas acha que o caminho do aumento dos impostos está esgotado neste momento? Aparentemente sim, porque, por um lado, por causa dessas razões que eu disse há pouco, por outro lado, também por causa do problema dos multiplicadores. O Fundo Monetário Internacional veio agora dizer que os multiplicadores tinham sido subavaliados. Há muita gente que vem dizer isso há muito tempo, porque é muito fácil verificar a subavaliação dos multiplicadores. Como? É, no fundo, comparar as medidas que foram tomadas e depois comparar os resultados esperados com os resultados efetivos. Portanto, a subavaliação, a sobreavaliação dos multiplicadores é uma coisa fácil de fazer, mas é simbólico, porque é o próprio Fundo Monetário Internacional, através de um economista muito reputado, que é Olivier Blanchard, que vem exatamente reconhecer isso. Mas tudo indica que sim, que o cansaço fiscal, os multiplicadores... Mas isso já não era previsível entre economistas e entre o próprio Ministro das Finanças? Pois devia ser, aparentemente devia ser, porque muita gente fala na subavaliação dos efeitos multiplicadores, quer dizer, é óbvio que a prática restritiva e, no fundo, o estar do lado da restrição e de uma restrição dura está no ADN do próprio Fundo Monetário Internacional, mas julgo que não só isso devia ter sido reconhecido mais cedo, como inclusivamente deviam ser tiradas ilações desse reconhecimento. E até agora não vi nenhuma ilação concreta, para além daquilo que disse o Juncker e que disse o Mário Draghi, não parece que nenhuma ilação venha, pelo menos no curto prazo, a ser tirada do facto desse reconhecimento, porque esta subavaliação pode ter comprometido
comprometido em muito o cumprimento das metas, não é? Porque a subavaliação significa, a partir de certa altura, que o aumento da carga fiscal diminui a receita fiscal global. E chegamos a este ponto, e se quisermos cumprir o déficit, o raciocínio é muito simples. Acha que a redução do déficit está a revelar-se uma tarefa muito penosa para o Governo? Não só é penosa, como eu julgo que, se as coisas continuarem assim, que vai ser muito, muito difícil cumprir as metas. Porquê? Porque, não podendo aumentar mais os impostos, o déficit vai ser concedido à custa da despesa, que é a história dos tais 4.000 milhões. Mas o corte na despesa vai também ter efeitos na perspectiva recessiva e na tal espiral recessiva. Porquê? Porque o corte nas despesas do Estado, na medida em que o Estado não recanalize o dinheiro outra vez para a economia, seja, por exemplo, a pagar as dívidas a investidores exteriores, aos credores que estão lá fora, portanto, no fundo, para o canalizar para o serviço da dívida, a nova despesa do Estado não terá efeitos internos. Como é que olha para a proposta que veio a público de o Governo usar o dinheiro das privatizações para pagar indemnizações, por exemplo, a trabalhadores da função pública que sejam dispensados? Pois o Governo, quer dizer, há uma parte das indemnizações que tem que ser dedicada à dívida pública, há outra que pode entrar no orçamento e há outra que eventualmente o Governo poderia fazer isso, não é? Mas no fundo fazer isso, quer dizer, o dinheiro é o que é e aplicado num sítio ou noutro, a nível global e em termos macroeconómicos, o resultado no déficit é o mesmo. E se o Governo cortar na despesa pública ou tirar dessa em vez de a pôr noutro sítio, o resultado é sempre o mesmo. O Governo vai ter que diminuir a sua despesa em 4.000 milhões se quiser cumprir o déficit, não é? Eu hoje tenho enormes dúvidas, quer dizer, toda a gente tem dúvidas, que isso seja execuível e que seja até necessário. Portanto, este relatório, a questão deste relatório, com uma fuga que aparentemente é promovida pelos próprios faltores, pode e deve ser entendida provavelmente em 3 níveis. Uma delas, um balão de ensaio. Isso é óbvio. Qual é a reação que vamos ter? A outra é um princípio que é muito usado na política, que é dizer assim, isto vai ser assim, e depois afinal não é bem, e então as coisas... Como aconteceu com a proposta de alteração à taxa social única. As coisas boas, as coisas más transformam-se em boas pelo simples facto que não foram tão más como se pensava à primeira vista. Portanto, isto pode acontecer. Mas eu julgo que a questão e a interpretação é muito mais simples. Se o Governo tiver mesmo que o fazer, e neste momento é provável que tenha que agir como se tivesse que o fazer, eu não acredito até que seja necessário nesse grau, ou até, mas sobretudo que não seja sequer execuível, e pode inclusivamente haver uma mudança de condições, mas neste momento tem que se agir como se isso fosse necessário. E para agir como se isso fosse necessário, o que o Governo pretende e é natural também, não me surpreendeu nada, que fosse o próprio Governo a elogiar o relatório. Porquê? Porque, no fundo, é sempre possível dizer que nós temos que fazer isto, não porque gostássemos de o fazer, mas porque é necessário fazê-lo. Nem é mandou, é porque as próprias organizações e os nossos credores acham que o temos que fazer e, portanto, não temos outro remédio. Portanto, no fundo, isto seria uma muleta, uma bengala. Claro que depois isto tem que se chamar uma reforma do Estado e, de certo ponto, vai ter implicações profundas no funcionamento do Estado. Mas acha que este relatório, então, serviu mais que não seja para lançar uma verdadeira discussão em torno da reforma do Estado? Só que é uma discussão viciada nesta perspectiva da Comissão. Quer dizer, não há nenhuma Comissão nem nenhum partido que aceite agora constituir uma Comissão em que vão discutir aquilo que nos seus termos fundamentais já está decidido. E não é uma reforma do Estado. Aquilo que faz é apontar alguns desequilíbrios. Alguns deles até nós reconhecemos que existem sim senhor, mas muitos desses desequilíbrios, a sua correção não terá efeitos significativos e muitos deles, se não estão corrigidos até agora, é porque as dificuldades políticas e sociais da sua implementação é enorme. E não basta escrevê-lo num relatório, mesmo com alguma coerência em algumas coisas, para que essa reforma seja possível, porque depois há outras componentes, como a componente social, a componente política, as componentes eleitorais e, no fundo, as componentes qualitativas destas dimensões da reestruturação que não estão de modo nenhum aprofundadas. Porque, embora todos saibamos que no Estado de Previdência o Estado só pode financiar aquilo que pode pagar, isto é, o conjunto dos recursos tem que ser igual ao conjunto das aplicações, há muito a discutir ao nível da composição e do somatório do recurso e de onde é que vêm e do somatório das aplicações, como é que elas são feitas, onde é que vai ser gasto o dinheiro, que grupos é que pagam mais, que grupos é que pagam menos, quais são aqueles que são mais prejudicados. Todos nós sabemos que o nosso Estado não tem dinheiro para, pelo menos neste contexto recessivo, sustentar todos os direitos adquiridos nessa matéria, mas a forma como isso vai ser feito, sobretudo, isto é, as dimensões qualitativas e políticas, são muito relevantes. Portanto, o relatório pode funcionar, quanto muito, como uma tal base de discussão, mas que é uma base de discussão inquinada, na medida em que ela não visa, de facto, propor uma discussão profunda sobre a reforma do Estado Social,
mas diz apenas que sob a capa dessa reforma nós vamos ter de fazer aquilo que é óbvio e imediato, que é, se não houver outro remédio, cortar os 4 mil milhões. Mas acha pelo menos que este relatório faz uma boa radiografia dos problemas da administração pública portuguesa? Não, eu julgo que há alguns desequilíbrios idênticos. A nossa administração há uma despesa pública que é muito grande e toda a gente sabe onde essa despesa pública está. Essa despesa pública está na educação, está na saúde, está nos salários, está na defesa e nas forças armadas. Portanto, todos nós sabemos onde estão, e sobretudo também nas políticas sociais. Subsídio de desemprego, por aí fora. Todos nós sabemos isso. Mas também sabemos que o nosso Estado Social não pode ser visto e encarado na mera perspectiva da atual conjuntura recessiva. Tem que ser visto numa perspectiva de muito médio e longo prazo. Porque se é verdade que nós só podemos ter o Estado Social que o podemos pagar, também não deixa de ser verdade que nós podemos vir a poder pagar um Estado Social mais do que podemos agora, para um ponto, e temos de discutir muito o que é a composição e quais são, sobretudo, as tarefas prioritárias desse Estado Social. Porque os grupos sociais, os problemas que há, não têm todos a mesma prioridade, nem têm todos o mesmo significado. Portanto, e essa discussão sobre as prioridades efetivas do Estado Social ainda está por fazer. É óbvio que alguns desequilíbrios são verdadeiros e todos os reconhecemos, mas também sabemos que as dificuldades políticas e sociais são muito grandes. Essa ultrapassagem pode ter que tocar com estruturas profundas da sociedade. É necessário fazê-lo, mas tem que se ter em conta esta dimensão da dificuldade. Agora, o que o Estado Social ainda não fez, que nós queremos que continue a existir, é poder encolher eventualmente, ter que ser feito numa perspectiva de médio e longo prazo, mas, sobretudo, estabelecer devidamente as prioridades de a quem é que o Estado se dirige com prioridade. Se é a determinados grupos ou se é a determinadas pessoas. Partindo do princípio que o objetivo deste relatório era apenas dizer onde é que se poderia cortar na despesa pública, apresentar um conjunto de medidas, enfim, um menu, como já foi chamado, quais 10 medidas apresentadas pelo Fundo Monetário Internacional é que o Governo não deveria mesmo deixar cair? Eu acho que se o Governo pudesse, ele era capaz, e se fosse fácil, as poria todas em prática, não é? Porque isso, em termos de objetivos, representa de facto... Mas há coisas que vão ser muito difíceis de fazer, por exemplo, o despedimento de 50 mil pessoas ou 50 mil professores, são coisas que do ponto de vista social, e já com o desemprego que existe, quando esse emprego significa a última oportunidade que as pessoas têm de participar no mercado de trabalho, para além da imigração, são coisas que podem ter um choque e repercussões sociais de uma maneira que, do ponto de vista político, podem ser ingeríveis, não é? E o Governo sabe isso. E, provavelmente, muitas das medidas que estão aí, todos nós sabemos que jamais virão a ser executadas na dimensão que aí estão, não é? E tanto mais que o nosso problema, muitas vezes, da educação e desse tipo de coisas, não é tanto, às vezes, o excesso de despesa, mas, sobretudo, a forma como o funcionamento e a eficiência do próprio sistema podem não ser calculada. Agora, pode ser de uma precipitação enorme, a partir do princípio que a reforma do Estado Social tem que assentar nos parâmetros que atuais vivemos. Quer dizer, é preciso definir funções do Estado? Funções do Estado, prioridades do Estado e numa perspectiva de médio e longo prazo. E também definir funcionários do Estado? E também definir funcionários do Estado, porque só a partir da definição das funções nós sabemos quem é que faz falta, com que qualificações, com que métodos, com que processos, sabemos isso. Portanto, fazer uma reforma do Estado para justificar ou a propósito de um corte pode ser uma precipitação, embora também se perceba que do ponto de vista político não se podem fazer cortes tão violentos sem ter uma justificação ideológica, uma justificação política para o fazer. É preciso também melhorar o sistema de pensões? Sim, o sistema de pensões, o nosso problema, sobretudo que é um problema comum aos países latinos, não é tanto as pensões, é o número de reformados que deixamos acumular. É preciso ver que o número de reformados à volta dos 3 milhões e poucos mil, se juntarmos a função pública. Ora, para uma população ativa de 5 milhões e tal pessoas, de facto o número de reformados é excessivo. Quer dizer, mas isso tem a ver com a história e tem a ver com erros passados, não necessariamente com questões de há 1 ano ou há 2 anos, e não é só Portugal em que acontece isso nos países da Europa do Sul. É um peso, um número, uma percentagem enorme de reformados relativamente à população ativa, que nós já estamos abaixo dos 2 ativos. Mas concorda com a medida que propõe o aumento da idade da reforma para os 66 anos? Por acaso, eu acho que sim. Eu acho que a idade da reforma deve acompanhar a esperança de vida, não é? Isso é óbvio. E é a única solução que os Estados de Previdência ou os Estados do Bem-Estar têm, é ir fazendo acompanhar a idade da reforma com a esperança de vida. Mas como é que ficam os jovens? Têm emprego? Sim, mas não faz sentido uma pessoa reformar-se aos 50 anos ou aos 55 anos quando a sua esperança de vida vai até aos 81, 82. Quer dizer, não pode estar tanto tempo reformado como a trabalhar. Isso é impossível de sustentar. Mas exatamente para os jovens terem reforma, e por isso acontece, é preciso que os
Estado Social também caminhe na perspectiva Eu não estava a dizer para terem reformas, estava a dizer para terem trabalho. Sim, pois é isso, é que no fundo eu estou a dizer isto, mas toda esta lógica depende de haver emprego. Mas isso já toda a gente sabe. O grande problema, o maior inimigo, mas também o maior amigo do Estado Social é o nível de emprego elevado. O maior inimigo do Estado Social é um desemprego elevado. É óbvio que estas coisas são todas equacionáveis, podem ser feitas, mas é óbvio que um Estado Social precisa de um nível de emprego elevado para que os seus principais equilíbrios possam ser tidos em conta. Isso não há dúvida nenhuma que é verdade. Quer dizer, Pensar o Estado Social implica também melhorar um Estado Social com uma taxa de prestações? desemprego de 16, 17% É insustentável. é um Estado Social que conta as gestões na política passiva. E pouco mais pode fazer que isso. Portanto, conta as gestões no subsídio de desemprego, conta as gestões nas pensões e conta as gestões em todas as áreas sociais. Mas é verdade, mas com um nível de desemprego elevado não pode ser de outra maneira. Não é? Estava a perguntar-lhe se pensar o Estado Social implica também melhorar as prestações sociais. As prestações sociais podem ser melhoradas na sua estrutura, nas suas prioridades, mas no seu nível global depende necessariamente do conjunto de recursos que o Estado pode mobilizar para esse efeito. Também podemos dizer que o Estado pode ter que fazer escolhas e pode ter que dizer que em vez de gastar ali, gasta aqui, não é? Mas no final, o volume global a gastar depende sempre do conjunto de recursos que num determinado contexto são mobilizáveis para esse efeito. Mário Caldeira Dias, muito obrigada pelas suas explicações neste Conselho Consultivo e até para a Obrigado, semana. até a próxima. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.